Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, temos o Leia a Bíblia Cast, começando o episódio número 4, pessoal, do Leia a Bíblia Cast. Eu já estou aqui com o nosso amado João 3,16 e Fernando Pinheiro para a gente conversar, para a gente ter aquele bate-papo legal sobre a palavra de Deus, sobre a leitura dessa semana, pessoal. Muita leitura legal de Isaías, do capítulo 39 ao capítulo 45 hoje, né? Essa semana tem 2 capítulos a mais para a gente conversar, mais leitura, mais edificação da palavra de Deus. Eu já estou aqui com o meu cafezão, já estou vendo o João aí também com o café. É um café ou é um chá, João? Fala aí pra gente. É um chá de maçã, canela e gengibre. Olha, Pega o seu maravilha, e venha conosco. Coisa boa. E você, Fernando, tá com alguma coisa aí pra gente brindar o início do episódio 4? Água. Aguinha, olha aí, boa. Maravilha, pessoal. Vou aqui já tomar o meu golão. E vamos começar esse episódio que tem muita coisa boa da palavra de Deus para a gente conversar. Lembrando a você de deixar o seu like, não esquece, já clica aí no botão de curtir para não esquecer, tá certo? Eu tô vendo muita gente esquecendo aí de clicar no botão de curtir. Então, clica no botão de curtir, se inscreve no canal também, se você não é inscrito. E o mais importante, espalha. Pega o link desse episódio e espalha para todos os seus contatos, sai mandando aí para todo mundo vir, ler a palavra de Deus com a gente, se edificar mais com a palavra. Tem tanto conteúdo aí na internet, né, pessoal, que não presta, tem tanta coisa que não edifica. Então, faça a sua parte, seja luz, mandando um conteúdo que edifica para as pessoas também, beleza? Não se esquece também de entrar no grupo de leitura bíblica, pessoal. O grupo de leitura bíblica tá sempre com mais gente entrando, sempre com mais gente fazendo a sua leitura, muita gente em dia com a leitura, e você que ainda não faz parte desse grupo, clica aqui no link que tem embaixo na descrição desse vídeo, você clica no link e já cai direto no grupo de leitura anual. Mais de 300 pessoas fazem parte desse grupo, tem sorteio, tem brinde, tem edificação, tem mensagem, né? Tem um certificado no final do ano para todo mundo que vai concluir a leitura com a gente. Então, se você não faz parte do grupo de leitura, entra, clica no link para entrar, tá certo? A gente conversa lá durante a semana sobre essas leituras também que a gente faz, é tudo lá, tudo nesse grupo de leitura bíblica. Mas tem outra forma também de você se edificar, além do grupo de leitura bíblica, que eu vou pedir para João 3,16 falar para a gente esse recado. Fala aí, João. Antes de falar do recado, Daniel, eu quero mostrar a você que está vendo, né, através do YouTube, no final, quando você concluir a leitura anual, olha o que é que você tem aí, né? Você tem aqui, ó, esse certificado aqui atrás, não é? Então, no final, lá na Avenida Conde da Boa Vista, 1437, você é convidado, junto com outros irmãos, a receber esse certificado. E é um momento também de conhecimento. Você começa a conhecer aqueles que participam só do nome lá, e aí, Dona Dalva, não é? Foram Zéres, foram tantas pessoas legal que a gente veio, então foi muito bacana. Avenida Conde da Boa Vista, justamente no 2º domingo de dezembro, a gente até já tem a data, né? É o 2º domingo de dezembro, nós estamos lá já, e enquanto isso haverá sorteio na leitura, né? E eu e Fernando temos um devocional. Se Deus permitir, no próximo episódio a gente vai mostrar para você esse devocional que nós estamos aqui já disponibilizando para o sorteio, para edificar todo aquele nosso irmão que participa conosco. Então, é bênção sobre bênção. E é na Avenida Conde da Boa Vista, porque é lá que se encontra a Escola da Bíblia. A Escola da Bíblia foi fundada no dia 28 de fevereiro de 1982 e continua até hoje com os mesmos propósitos. Nós temos a aula de segunda a quinta e o sábado o dia todo. Então é imperdível. Eu quero convidar você a acessar a nossa página www.escoladabiblia.com. Então acessa lá, ou você pode depois mandar um WhatsApp para mim, que eu tenho o maior prazer em responder você. Então acessa lá, www.escoladabiblia.com. E nunca esqueça, Jesus é a nossa esperança.
Amém, amém. Valeu, João. Coisa boa, né? Sempre mais conteúdo para você se edificar. Faça um curso da Escola da Bíblia, né? Procure João, acesse o site, que tem muito curso lá legal, né? Como ele falou, o tempo todo, desde 1984, pessoal, ensinando a palavra de Deus. Eu mesmo já fiz também vários cursos lá e tenho aprendido cada vez mais, né, com os irmãos que estão lá, beleza? E se você quer mais edificação ainda, se você está achando pouco, né, e isso é bom, né, você querer mais da palavra de Deus, também tem um programa especial aos sábados, para você que tem um tempinho aí aos sábados de manhã, tem uma coisa maravilhosa que nosso amado Fernando vai dizer para a gente agora. Fala aí, Fernando. Exatamente, Daniel. Todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, os irmãos podem também ouvir o programa Jesus, a Nossa Esperança, que nós apresentamos pela Rádio Litoral FM de Paulista. Se você tiver tempo, quiser ouvir o programa, tem louvores, tem mensagens, edificações. Como eu sempre digo, eu particularmente, eu saio de lá muito edificado. Então, fica o convite. E o link o Daniel vai deixar aí, nos avisos do podcast, né, Daniel? Isso mesmo, Fernando. Valeu. Lembrando, pessoal, que todos os links que a gente está falando aqui, da Escola da Bíblia, do grupo de leitura, né, da rádio, né, do canal do YouTube também, da rádio, né, Fernando, que está lá todos os programas anteriores, né, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, é só clicar e você já tem acesso direto a todo esse conteúdo, beleza? Não esquecendo sempre de curtir, não esquece de curtir e compartilhar, pessoal. Aquilo que você recebe, né, compartilha também, compartilha essas bênçãos, né, essas notícias para mais e mais pessoas, beleza, pessoal? Vamos então começar o nosso bate-papo de hoje de Isaías, né, do capítulo 39, já estou com ele aberto aqui na minha tela, para a gente debater, fazer aquele resumão, né, pessoal? Lembrar das coisas que a gente leu durante a semana, aqueles pontos principais que chamaram nossa atenção. E a gente já começou aqui no capítulo 49, no capítulo 39, pessoal, a gente vê aqui o rei Ezequias, não sei se vocês lembram, né? Semana passada ele se curou, né? Aliás, Deus curou ele, né? Ele se curou daquela doença, né? Deus deu a ele 15 anos a mais de vida. E o que foi que ele foi fazer? Esbanjar. Né, ele foi esbanjar, ele foi se amostrar, como eu falei na live, né? Foi um dia de live, né? Ele ficou. A gente até falou com um participante, Newton, do grupo de leitura, né? Que ele disse que está tirando de bacana, né? Lá em Curitiba se fala assim, está tirando de bacana, né? Mostrando toda a sua riqueza, todo o seu poder, toda a sua glória, se vangloriando, pessoal, se exaltando muito o rei Ezequias, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção e eu vi já como um primeiro ponto de alerta nesse capítulo 39, pessoal, me chamou a atenção porque isso pode acontecer com cada um de nós. Quando a gente está bem de saúde, quando a gente está bem financeiramente, quando a gente está bem no casamento, quando está tudo bem, há o risco de a gente se afastar de Deus, há o risco de a gente querer se achar demais, né? Cometer o mesmo erro que o rei Ezequias cometeu, achar que não precisa de Deus, começar a querer ser superior ao seu irmão, né, começar a querer ser melhor e maior do que o seu irmão, e Deus deu um castigo para Ezequias, mas foi esse o ponto que eu vi nesse capítulo 39. Eu vou passar a palavra para João, para ver se ele também quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo 39, João. Sim, no versículo 5, não sei se Fernando pode abrir aí, Isaías 39, versículo 5, me chamou a atenção, não é? O versículo 5, enquanto o Fernando está aí, eu vou por aqui. Conseguiu? Então, Fernando, por gentileza. Diz assim, então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Pequenininho, mas super importante, né? Então eu fiquei com ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. E aí, logo no versículo 8 também, Fernando, boa é a palavra do Senhor, né, que você falou. E você, Daniel, explicou muito bem esse texto aí. Para mim foi de grande importância quando você falou que ele só pensou nele, não pensou nos filhos, nas gerações futuras. Então isso me chamou muita atenção. E voltando para o 5, novamente, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Então a pergunta vai para você que está participando conosco desse Leia BíbliaCast. Você tem escutado a voz de Deus? Nós sabemos que Deus, ele se revela, né, de duas formas. Ele fala conosco através de duas formas. Tem a forma natural, que é a natureza,
não é? É o vento, a água, é a forma, o mar, o rio, ele nos fala através da natureza. E também há uma maneira especial, abrindo a sua Bíblia, é a palavra de Deus, é quando ele fala diretamente. Então você abre a sua Bíblia, então você ouve a palavra de Deus. Então, quem você tem escutado? Não é? Tem essas perguntas que a gente começa a pensar. E quando você ouve a palavra de Deus, você fica alegre ou você fica triste? Não é? Às vezes a gente vê que está fora do prumo de Deus, né? Então a Bíblia dá o prumo, dá a direção e a gente deve. Então, se a gente estiver fazendo algo que agrade a Deus, alegria. Se não, tristeza e volta para o prumo. Foi isso que eu vi nesse dia. Amém, João. Por isso. Perfeito, João. Você falou um ponto aí que eu não tinha prestado atenção, na verdade, né? Você falou aí realmente como você tem recebido, né, a palavra do Senhor. Veja que Ezequias recebeu um castigo, né? Ezequias recebeu uma punição, mas ele diz boa, né? Lá no versículo 8, boa é a palavra do Senhor. Então ele recebeu bem, né? Apesar dele ter se exaltado, ter sido castigado por Deus, mas ele, né, apesar de tudo, ele recebeu bem essa repreensão do Senhor. Né, e essa mensagem. Então, como você tem recebido a mensagem do Senhor, mesmo quando ela não te agrada, né? Mesmo quando ela não é exatamente, né, o que você queria, né, João? Eu convido a você, ouvinte do Leia a Bíblia Cast, a comentar aqui embaixo como é que você tem recebido o Leia a Bíblia Cast. Ele tem falado através das escrituras, e você, como é que você tem? Você tem, quando você está, talvez eu possa até fazer até a pergunta, você está ansioso, né, para que venha o outro, ou você diz, não, esse aqui tá bom, já falou demais, eu preciso, não é? Não é verdade, Maravilha, Daniel? Então, são verdade. perguntas que a gente comenta aqui, né? Que a gente Deixa quer aí, ouvir pessoal. você Vai interagindo, também. Vai interagindo aí, pessoal. Vocês que estão ouvindo, que estão assistindo, vai deixando aí seus comentários, que tudo isso é para deixar o programa melhor, para deixar cada vez mais edificante para as pessoas, tá certo? Eu vou deixar. E começa não só com nós três, mas com o quarto e o quinto, que é com o seu comentário. Você participa conosco. Então, exatamente. Além de deixar o like, de se tornar um evangelista, né? Você ainda comenta e assim participamos junto. E a glória de Deus é revelada. Coisa boa, é verdade. Bem lembrado. João e Fernando, vou abrir a palavra para Fernando agora. Fernando, tem algum destaque aí para esse capítulo 39 que você viu também, amado? Exatamente isso aí que o João falou, né? Ouça a palavra do Senhor. E é interessante, Daniel, João, irmãos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a gente consegue tomar decisões certas, fazer decisões pensadas, né? Ouve Deus, a gente recebe informações necessárias para a gente tomar decisões corretas. A gente viu que Ezequias, ele tomou uma decisão impensada, né? Ele não pensou, ele fez as coisas, saiu mostrando tudo que tinha, ele foi amostrado, né? Ele deu uma de bacana, porque certamente, em algum momento, ele deixou de escutar o Senhor. Então, nós precisamos estar 24 horas do dia pensando em Deus. Ligado, amém, ouvindo Deus, né, meu irmão? O tempo todo, né, Fernando? O tempo todo. Precisamos, né? O mundo tá aí, bombardeando a gente de tanta coisa ruim, né? Tanta coisa o tempo todo, no celular, na internet, na televisão, na rádio, nas ruas, propaganda, no ônibus, né? E a gente tem que bombardear também, né? De conteúdo da palavra de Deus, não é verdade? Verdade. Valeu, Fernando, valeu. Coisa boa, pessoal. Foi esse o capítulo 39, né? Um capítulo curtinho, mas a partir daí começou a ter uns capítulos maiores, né? Começou a ter um pouquinho mais de conteúdo também no capítulo 40, pessoal. Foi um dia que não teve live, né? Foi um dia off, né, João? Como o João gosta de falar, foi um dia que você fez a sua leitura em casa, você meditou em casa, né? Cada um de nós aqui fez também a nossa leitura, e os pontos que eu quero destacar, começar a destacar do capítulo 40 de Isaías, eu queria, por favor, João, se você puder ler o versículo 3, já foi o primeiro que me chamou a atenção aí, Isaías 40, versículo 3. Uma voz clama, no deserto, prepare o caminho do Senhor, no ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Amém. Olha aí, pessoal, já me chamou a atenção o versículo 3, somente por um detalhe assim, não tem nada de especial, mas ao mesmo tempo tem, né, que é a referência a nosso amado João Batista, né, isso é quando ele diz, preparem
né, o caminho no deserto, a gente lembra automaticamente, né? Você que já lê a Bíblia, olha, isso é um ponto interessante, né, pessoal? Você que está lendo a Bíblia pela primeira vez, né? Se você está começando agora a ler a Bíblia pela primeira vez, já começou com Isaías, né? Você talvez não entenda essa referência, né? Mas você que já, olha aí, como é bom, né? Ler mais a palavra, ler outras vezes, né? Você que já conhece os evangelhos, por exemplo, sabe que esse versículo 3 aí faz referência a João Batista, né? É um versículo que trata diretamente de quem foi preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tem muitas referências para Jesus no livro de Isaías, tá certo? Então me chamou a atenção só esse detalhe aí, né, da referência para Isaías, beleza? Tem um outro versículo que me chamou a atenção, esse foi mais forte, que foi o versículo, deixa eu colocar aqui, versículo 12. Fernando, você poderia, por favor, ler esse versículo 12 para a gente, Fernando? Exatamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem foi? Olha aí, quem foi, né, pessoal? Esse versículo eu achei maravilhoso. Olha, só um detalhe, tá, pessoal? O meu capítulo aqui de Isaías 40 tá todo pintado, tá certo? Só para eu dizer para vocês, tá todo pintado, mas eu não vou passar por tudo não, senão a gente vai demorar muito aqui. Mas eu queria só pegar esses principais aqui. Esse me chamou muita atenção porque a gente vê a grandeza de Deus, pessoal. Não sei se você já parou para pensar como esse Deus é grandioso, como esse Deus é grande. Às vezes a gente está diante de um problema, às vezes a gente está diante de uma dificuldade e pensa que esse problema é maior que o nosso Deus. Pensa que é tão grande, tão gigante. Ah, Daniel, como é que eu vou me livrar? Como é que Deus vai resolver? Essa bronca aí não tem solução, não. É muito grande essa bronca, meu amado. Pode ser muito gigante a sua bronca, pode ser impossível aos seus olhos, mas olha o tamanho desse Deus, que na concha da sua mão mediu todas as águas. Vê, na concha da mão, né? Tá lá, ó, todos os oceanos. Veja como é grande, né? Tomou a medida dos céus a palmos, né? O nosso Deus, ele a palmos, ele mede todo o universo, sabe, pessoal? Eu achei maravilhoso esse versículo. É nesse versículo, inclusive, que ele começa a tratar de um tema que ele vai ser recorrente ao longo da semana, né, que é o tema da idolatria, tá certo? A gente vai começar a ver isso mais nos outros capítulos, mas é aí que ele começa a falar, olha a grandeza desse Deus, vocês querem realmente comparar esse Deus aí, né, que mede o céu a palmos, né, com as imagens e as esculturas que vocês estão fazendo? Então, é grandioso demais esse Deus, né? E me chamou a atenção esse versículo 12, para que a gente sempre se lembre de como o nosso Deus é gigante e como a gente é privilegiado. Porque, veja, um Deus desse tamanho, um Deus maravilhoso desse, dá atenção a gente, cuida da gente, ouve a gente, sabe? Olha como a gente, né, é privilegiado, dá atenção, ele veio aqui, morou com a gente, conviveu com a gente, sabe? É um privilégio que, quando a gente para pensar, realmente é maravilhoso, né, João? João, quer comentar alguma coisa, João, sobre esse capítulo 40 também? Esse dia foi off, então Deus nos presenteou com mais tempo, porque se fosse na leitura, na live, não ia dar tempo, demais, né? Agora, tem alguns comentários, mas esse de que você falou aí, o 12, me lembra um poema de um grande irmão, que eu gosto muito, e queria até saber se hoje vai ter poema. Daniel, não quero falar com ele agora não, Daniel, você acredita que hoje terá poema ou não terá? O que é que você acha, Daniel? E aí? Eu acho que vai, viu, João? Eu acho que vai rolar um poema. Daqui a pouquinho, no finalzinho do nosso programa, vai rolar um poema de novo, com certeza. Ótimo, excelente. E você que está participando conosco, comenta aqui, você acredita que o poema, se tiver hoje o poema, será desse capítulo ou de outros? Comenta aqui que eu quero a sua participação também. Né? Deu seu palpite aí. Muito bom. Eu fiquei com o versículo 31. Tu quer ler, Daniel, o versículo 31 para mim? Agora, versículo 31, também está destacado para mim aqui, viu? Diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse versículo, olha, mas os que esperam no Senhor, se você esperar, meu ouvinte, se você esperar pelo Senhor, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai renovar as suas forças. É incrível, no versículo 29,
está escrito, ó, ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Então, meu amado ouvinte, você tem esperado no Senhor? Quem é que renova as suas forças? A maioria dos jovens e aquelas pessoas que estão muito cansados, eles pegam energético, algo que a própria ciência rejeita, porque traz o seu dano. Então, confia no Senhor, ele aqui, ó, ele fortalece o cansado. É incrível. Então, você está cansado da caminhada cristã? É uma pergunta para você. Renove as suas forças através da oração, da leitura e desses conteúdos, sabe? Tem muita coisa. Amém. E Daniel começou falando lá atrás, preparem como João Batista. E eu quero convidar você a se juntar a nós nessa caminhada, a preparar a volta de Cristo, porque ele está voltando. Ele já veio como nosso Salvador e agora ele vai vir como nosso juiz. Então, meu convite é: arrependa-se, creia no Evangelho e seja batizado. E assim como nós esperamos que ele vai renovando as nossas forças. Ele renova as forças do nosso irmão que está aí do lado, nosso irmão Fernando Pinheiro, né? Fernando Pinheiro, ele está renovando cada dia, né? Porque você tem muitas dificuldades, como todos nós, como muitos dos nossos irmãos que estão espalhados em tantos outros lugares. Fala pra gente aí, Fernando. Ele tem renovado tuas forças? Muito, João. Muito, muito, muito. Muito mesmo. Eu não tenho como agradecer a Deus, né? E aos irmãos que estão em minha volta, mas tem muito, viu? Muito. E falando sobre o capítulo, eu vou fazer um breve aqui. Eu achei esse capítulo muito interessante. João, Daniel, vocês, irmãos, porque ele terminou o capítulo 39 confrontando Ezequias, né? O profeta chega para Ezequias e reclama com ele, porque ele abriu a casa dele, mostrou tudo, Deus lhe havia mostrado, né? Terminou confrontando Ezequias. Mas no capítulo 40, ele já vem para a gente aqui, trazendo consolo. No primeiro ele diz: falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da escravidão já se acabou. Quando é no versículo 12, ele fala sobre a majestade do Senhor, fala tudo sobre o Senhor, quem na concha da sua mão mediu as águas. Ele mostra que Deus é grande, é poderoso. E quando ele chega no versículo 29 a 31, conforme meu irmão João falou aqui, ele traz uma mensagem de fortalecimento, diz assim: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Veja, ele fortalece. E no versículo 31, mas aos que esperam no Senhor. Então, ele promete maravilhas para aqueles que esperam no Senhor. O Isaías é maravilhoso, porque ele traz a repreensão, não uma repreensão ingrata ou de forma injusta. Justa, em seguida, ele traz um consolo e diz: olha, os que esperam no Senhor. Olha, então é sempre motivador. A gente está sempre se edificando, meu irmão. É verdade, Fernando. Que coisa boa, né? É um Deus maravilhoso, que ele repreende, mas mesmo repreendendo, ele está lá consolando, nos dando alternativas, né? Não querendo que a gente, né, sofra tanto. É maravilhoso, sabe? Esse versículo realmente, 31, como vocês falaram, né, é um dos mais fortes, porque realmente esperar no Senhor, hoje em dia as pessoas não querem esperar para nada, né? A gente vê aí uma juventude ansiosa, pessoas ansiosas, adultos ansiosos, né, depressão, ansiedade, né, muitos psicólogos, eu conheço muitos psicólogos, pessoal, que trabalham com isso, e eles me dizem que as consultas só aumentam cada vez mais pessoas, né, porque ninguém quer esperar para nada, e aí a gente vê esse versículo, né, esperem no Senhor, é a melhor coisa, né, e esse tema que eu falei, João, pode falar, João, antes de eu partir aqui, pode comentar. Ok, o que eu tenho para dizer é que existe propaganda, né, que dizem que o energético vai lhe dar asas, mas só o Senhor vai levar você para o terceiro céu, o lar celestial. O que o mundo oferece é você chegar até as nuvens, né? Acredita-se, pode chegar até mas nos céus, dos céus onde o Senhor está,
Ninguém pode, só ele, só através de Jesus Cristo, quando todo joelho irá se dobrar e toda língua confessará. O que eu digo para você, meu ouvinte, vamos pedir força e graça. Aí, muito bom, pessoal. Que coisa boa. Mas vamos lá, né? Espere no Senhor e vamos para o capítulo 41, pessoal. Nesse dia teve live, né? Estava aqui junto com vocês, né? E também, mais uma vez, minha Bíblia ficou aqui toda pintada. E eu já começo com o versículo 1, destacando Isaías 41, versículo 1. Vou pedir para João. João, por favor, poderia ler o versículo 1, João? Cale-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproxime e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. Olha aí, vamos nos reunir para o julgamento, pessoal. Então, eu queria que você tivesse em mente, você que está ouvindo esse podcast, eu queria que você tivesse em mente que essa semana, pessoal, todos esses capítulos, o tema central desses capítulos é a idolatria, tá certo? Naquela época, o povo de Israel estava muito apegado a outros deuses, estavam muito apegados às imagens, eles estavam construindo muitos ídolos, muitas imagens, muitas esculturas e confiando nelas. O pior de tudo era isso, confiando. Então, né, o capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 45, todos esses capítulos, o tema central deles é a idolatria. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, no capítulo 40 que a gente falou, ele termina dizendo: esperem no Senhor, né? É para a gente esperar no Senhor. Por quê? Porque eles estavam esperando nos outros deuses, né? E aí, você está esperando no dinheiro? Está esperando no salário? Né? Está esperando, né, ganhar na loteria? Espere no Senhor, né? Os nossos ídolos hoje são outras coisas, mas né? Tem outros ídolos que a gente precisa ter cuidado. E no capítulo 41, ele já começa dizendo: calem-se, né? Calem-se todos, né? Mandando todo mundo calar a boca, fechar a boquinha, né? Dizendo: calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças e todo mundo se prepare para o julgamento. Então eu vejo um pouquinho disso aqui, pessoal. Deus de novo mostrando a sua grandeza, Deus mostrando de novo como ele é majestoso, como ele é poderoso e como a gente é, ó, pequenininho, e muitas vezes a gente precisa parar para ouvir o Senhor, parar para escutar, né? A gente tem muita mania de querer falar, de querer se achar inteligente, de querer achar que a gente tem todas as soluções. Eu sei resolver, eu sei dar sugestões, né? Tem um ditado que diz que a gente sabe aconselhar todo mundo, né? A gente aconselha o problema de todo mundo, né? Mas o seu, você não quer aconselhar. Mas para os outros, você sempre tem uma solução. Então, eu vejo esse versículo como o Senhor dizendo: olha, fica calado um pouquinho, né? Para escutar, faz o silêncio. Eu acho que até eu fiz isso na live. Eu acho que na live eu fiz isso. Eu fiz 1 minuto de silêncio, né? Eu disse: ó, para ouvir os sinais de Deus. Porque, irmão, não adianta você ler a Bíblia, orar, né? Você buscar a Deus também, mas se você está o tempo todo agitado, falando, como é que você vai? Não vai ouvir, né? Não vai ouvir. Então, Deus chega o momento que Deus diz: cale-se, pare para ouvir, né? Uma das formas de ouvir é justamente se calar, né, João? Quer falar mais, João, sobre esse 41? Tem muitos versículos ainda, né, João? Esse capítulo 41, para a gente destacar. Eu lembro que você pediu 1 minuto de silêncio. Vamos fazer silêncio, né? Vamos fazer silêncio. Aí foi muito bacana, eu gostei e Deus tem abençoado você. E eu pediria para Fernando ler o versículo 6, que, Daniel, eu quero dizer que na sua leitura você também esclareceu esse ponto para mim, o ponto 6. Por favor, Fernando, lê para mim o número 6, 41, 6. Eita, deixa eu tirar aqui, Fernando, no mudo. Pera aí, Fernando. Lê aí de novo, Fernando. Agora sim, agora sim. Um ajuda o outro e diz a seu próximo: seja forte. Então, esse versículo, né, ele poderia ser direcionado para um povo, mas foi o povo contrário, que estava fazendo algo que não era legal. Então, o ferreiro estava dizendo para o outro companheiro dele: ó, seja forte. E aí me chamou a atenção, porque justamente o irmão Fernando, ele disse: não, Deus tem abençoado, né, com os irmãos que tem edificado, né, tem animado ele, né, ele falou, o irmão Fernando. E em seguida, eu pensei nesse versículo, só que nesse versículo eram ímpios,
eram os ímpios que estavam dizendo para o outro. E aí, quando isso surgiu na minha cabeça, eu fiquei pensando o seguinte, rapaz, se um ímpio, ele diz para o outro, seja forte, quanto mais o cristão, o filho de Deus, gente, né? O que deve dizer para o outro. Eu vou pedir para que Deus fale agora através de Fernando, no versículo 10. Por favor, Fernando, no versículo 10. Versículo 10 diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Pergunta para você, meu ouvinte do Leia a Bíblia Cast. Quem anima você? Quem anima você? Tem a segunda pergunta. Você tem animado a quem? Você tem animado a quem? Segure na mão de Deus hoje. Segura na mão de Deus e vai. E nunca esqueça, Jesus é a nossa esperança. Muito legal. Coisa João, boa, né? legal. Coisa boa, né? É um ponto interessante, João. Realmente isso aí, pessoal, é como o João falou. Às vezes a gente lê esse versículo, né? E a gente precisa entender o contexto, né? Veja, tava lá um monte de ímpio, tava lá um monte de gente fazendo imagens, né? Imagina uma oficina, foi até o que eu falei na quarta. Imagina uma oficina, todo mundo lá, um martelando, né? Um soldando, todo mundo lá feliz, construindo lá um monte de imagem. Né? E um dizendo para o outro, seja forte, olha aí, olha que imagem bonita, seja forte, olha que escultura bonita, todo mundo celebrando lá, sabe? E aí chega Deus e diz, eu que sou sua força, não temas, porque eu sou o seu Deus, né? Eu que lhe dou forças, é Deus, pessoal, tem que lhe dar forças. Eu acho, João, que esse versículo ele pode sim ser aplicado nos dois sentidos, né? Eu acho que sim. Exatamente, Daniel, exatamente. Eu só falei para a gente entender realmente o contexto, né? Para que a gente entenda o contexto que estava sendo falado, mas sim, a gente pode dar forças um para o outro, mas sempre lembrando, né, que a força vem de Deus, né? A força que eu te exatamente. dou, não é isso? Esse é o ponto, esse é o ponto. Você lê, mas você tem que fazer... É o contrário. Então, as duas formas de ver, né? Mesmo a coisa ruim, mesmo um ponto negativo, a gente traz ele em Cristo, ele muda. Em Cristo ele muda, é aquela coisa, muda a chave. É o mudar a chave. Veja, se um ímpio com outro ímpio diz seja forte fazendo errado, meus irmãos, nós precisamos animar o outro, irmão. Quem? Só uma reflexão pequena, mas essa semana... Você ligou para alguém para animar, aquela pessoa que não foi na congregação no domingo, sabe? Muitas vezes a gente não liga, a gente tá lá junto na congregação, mas o aluno, até lá na escola da Bíblia mesmo, quando o aluno falta, tem aluno que me diz, ó, vou viajar. Hoje, essa semana eu tive vários alunos que chegou para mim e fez, olha, eu vou viajar, eu vou evangelizar. Então, eu já sei, mas por quê? Quando a pessoa não vem, então a gente, como irmão, a gente liga com o maior carinho para saber o que é que está faltando. Perfeito. Então, é animar o irmão, é animar. Graças a Deus. Dá forças a ele, né? Graças a Deus, nós três aqui temos um animado ou outro, porque você traz uma mensagem, Fernando traz outra, e aí a gente vai compartilhando. Então, graças a Deus, pela graça e a misericórdia de Deus, tem esse projeto. E você também, quando você curte, quando você comenta, você está animando a gente. Veja, a gente está animando vocês e vocês devem animar a gente. Por quê? Se vocês, que são nossos irmãos, não comentam nem dão o like, o que é que vai acontecer? Vai vir um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus e vai dizer o quê? Esse programa aí Aí vai começar a colocar para baixo. Mas só que eu tenho o quê? Isaías 41:10. Não tema, eu sou contigo, né? Não é verdade, pois João, Fernando? E o que eu acho, só para fechar esse ponto, João, o que eu acho legal desse que a gente está debatendo aqui, né, é que a gente está pegando esse versículo não temas, né, o versículo 10, e muita gente usa esse versículo para dizer, não temas, Deus está te ajudando, não temas, seja forte, isso é ótimo, mas a gente está pegando um outro ponto de vista, a gente está se aprofundando, né, a gente está vendo que a palavra de Deus, a gente pode extrair muito mais do que só aquele básico, né? A gente está se aprofundando mais e vejo que a gente está debatendo aqui com o assunto não temas, né? Um assunto de fortalecer
o outro irmão, né? Como você disse, João. Justamente. As pessoas estão aí no mundo pegando um copo de cerveja, né? Eu vejo isso, as pessoas pegando um copo de cerveja, olhando para o outro e dizendo, vamos lá, pessoal, tome aí um gole, seja forte, tome um gole. É isso que eles estão fazendo. O cara tá caindo e o cara vai dizer, tu não é homem não, vai lá, mais uma. Tome mais um golinho aí, toma mais um golinho. Então, forte. os ímpios estão aí dizendo, e a gente que tem esse Deus, a gente que tem essa palavra verdadeira, a gente tem que fazer a mesma coisa com algo muito melhor, né? A gente tem nas nossas mãos algo muito melhor que é nosso Deus, então vamos praticar, vamos animar um ao outro, como o João falou. Perfeito. Agora, perfeito. Daniel, também algo importante é que hoje é necessário você segurar na mão de Deus, não é segurar no copo, né? O ímpio segura no copo, né? O ímpio segura em tantas outras coisas. Até num relacionamento tóxico, por uma dependência emocional, as pessoas se seguram a alguém. Segura alguém. Não, meu irmão. O que eu estou convidando a você, meu irmão, minha irmã, é segurar na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai, não tenha medo, porque com Jesus somos mais que vencedores. Essa é a realidade que a Bíblia nos conta, é o que ela nos diz. Aí compete a você ter fé, porque antes de tudo é fé e depois de tudo é gratidão. Agora no meio tem o quê? É verdade. Leia a Bíblia Cast. Fernando quer comentar também, né, Fernando, sobre esse tema? Pode falar, Fernando. Sim. Pode falar. É um tema riquíssimo, esse tema. Eu já tenho pensado muito sobre esse assunto e quando eu vi eu também destaquei esse ponto aqui, no versículo 6, quando ele diz, um ajuda o outro, né? E realmente, o mundo se ajuda. O mundo está se ajudando. E eu fico pensando que muitas vezes, quando diz assim, seja forte, eu me lembro coisas que eu já vi. Por exemplo, a criança vai prestar um concurso, ou alguém vai prestar um concurso, chega o amigo, o pai, a mãe, alguém, e diz, olha, você é capaz. Você é capaz. E eu fiquei pensando, eu já vi isso várias vezes, fiquei pensando, é capaz? Mas só é capaz mesmo se tiver com o Senhor. Porque se for pela força dele, não é capaz. As pessoas, elas confundem, elas querem motivar a gente às vezes. A motivação dos irmãos, quando o João falou aqui, que os irmãos me motivam, eu sou motivado por eles, porque eles sempre me trazem a palavra de Deus. Como um argumento capaz de me motivar. Não são as palavras deles, mas é a palavra de Deus. E quando as pessoas falam, você é capaz, seja forte, você fez um bom trabalho, às vezes está motivando aquela pessoa e dando a ela uma certa vaidade. Então, é interessante a gente saber que nós somos capazes. Dela, né? Nós somos capazes, mas o mérito não é nosso. O mérito é de Deus, irmãos. O mérito não é nosso. Precisamos saber disso. Senão a gente está perdido. Como esse povo aqui estava sofrendo provocações do próprio Deus, né? Cale-se diante de mim. Então, precisamos acreditar que somos capazes, mas só se estivermos no caminho do Senhor. Amém, Fernando, maravilha. João quer comentar também mais alguma coisa antes de a gente partir para o capítulo 42? Fala aí, João. Veja, é interessante, Fernando, porque essa semana uma irmã colocou lá no grupo da leitura da Bíblia, por favor, dá para colocar o poema de Fernando? Então foi um pedido de alguém. Veja, é lógico que você acabou de dizer, isso não envaidece ninguém, meu irmão. Veja, você fez o poema, disponibilizou o poema, e aí edificou a mim, tenho certeza que edificou a mim, tenho certeza que edificou a Daniel, até aí tudo bem, mas aí vem uma irmã e diz, olha, dá para colocar o poema do advogado? Foi um pedido, irmão, isso é animador, não é? Veja, você fez, e isso ainda vai, quer dizer, possivelmente essa irmã, que eu não conheço, é possível que ela pegou esse poema e ela vai passar para alguém, porque é um poema que Daniel disse, que eu e Daniel, a gente trocou até uma mensagem dizendo, pessoalmente, né, a gente estava lá, a gente disse, rapaz, aquela parte que, se Jesus vê que você é inocente, troca de lugar, não é? Essa parte aí é que ele fez, né? Eu era, né? Quando ele faz a troca, rapaz, ele vai no nosso lugar. Então isso é maravilhoso, é confortante, entende? Isso é somente
E veja, esse programa aqui ele está aqui com o intuito somente de glorificar a Deus, que todos nós sejamos, né, diminuído e que ele cresça, do mesmo jeito que João, né? Do mesmo jeito que João preparou lá, né? É necessário que ele cresça e a gente diminua. Pois não, Fernando? Manda aí. João, é o seguinte, irmãos, o poema, na verdade, não é meu, eu só escrevo. E eu não tenho essas palavras, não. Posso dizer a vocês, eu paro e peço a Deus que me dê alguma palavra, porque jamais eu vou dizer. Porque se você chegar para mim e dizer, Fernando, faça um poema disso, eu não vou fazer, meu irmão. Então, não são meus. Eu digo a você com sinceridade, eu não quero nem assinar, porque realmente são palavras que Deus ele consente a gente falar. Então, nós somos mensageiros da palavra de Deus. E peço a Ele que continue nos dando essa capacidade, esse direito enquanto Ele quiser. Mas, com certeza, jamais, meu irmão, eu vou dizer que é meu, porque, sinceramente, eu fico tão surpreso quanto vocês quando eu recebo. Amém, Fernando. Que bênção, que maravilha, né? Na verdade, eu vou deixar de chamar de poema e vou começar a chamar de salmo, viu? Você está recebendo um salmo aí, né? Que é Deus escrevendo, né? É uma maravilha, viu, Fernando? Que Deus te abençoe. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá, que tem mais aqui, né? Essa semana tem muito Isaías para a gente conversar ainda. Isaías 42, já estou com minha Bíblia aberta aqui. E mais uma vez, eu destaquei o versículo 1, né, na minha leitura aqui. Foi um dia que a gente estava off, né? Como o João falou, a gente tem mais tempo, né, para pensar um pouco mais. E aí eu já destaquei o versículo 1. Poderia ler, por favor, Fernando, o versículo 1 de Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Olha aí, pessoal. Então ele já começa falando aí, já me chamou a atenção esse versículo 1, né? Quando ele diz assim, né? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido. Também é uma coisa que ele vai repetir muito agora no capítulo 43, 44 também, ele fala muito isso. Eu escolhi vocês. É o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que põe sobre nós o seu Espírito. Foi inclusive o que Fernando acabou de falar aí, né? Que é ele que recebe o Espírito e escreve. Né? Ele diz aqui, ó, pus sobre ele o meu Espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então eu vejo esse versículo 1, pessoal, já como uma referência a Jesus Cristo também. Eu acho que é mais um versículo messiânico aí, ele falando de Jesus Cristo, né? Quando ele diz, pus sobre ele o meu Espírito, a minha alma se agrada. Também eu lembro, né? Quem aí lembra do batismo, né? Do batismo de Jesus com João Batista, né? Que vem a pomba e desce sobre Jesus a pomba, e Deus fala exatamente isso. Eis meu filho amado, a quem, né, eu me comprazo, a quem me agrada. Exatamente esse versículo aí. Eis o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Então eu vejo nesse versículo 1 uma referência ao batismo de Jesus, mas também vejo uma referência a gente, né, pessoal? Que é Deus que nos escolhe. É Deus que tem escolhido cada um de nós. Se eu estou servindo a Deus, se você achou esse caminho maravilhoso, desse reino maravilhoso, na verdade foi Deus que te escolheu. Então, nem isso é mérito nosso, né? O fato de seguir a Deus, de adorar a Deus, não é mérito nosso também. Não se ache o bacana, viu? Não se ache o bacana aí porque você segue a Deus, não, né? Foi Deus que te escolheu, não foi você que escolheu a Deus, sabe? Tem até uma frase padrão que o mundo usa muito, né, hoje em dia, dizendo assim, aceite Jesus Cristo, e me incomoda, sabe, pessoal, um pouco essa frase. Não sei vocês, mas eu me incomodo quando diz aceite. Na minha cabeça, quando alguém diz assim, aceite Jesus Cristo, parece que ele está batendo a porta, pedindo pelo amor de Deus, né, implorando aos nossos pés, sabe? É essa a visão que eu tenho. Parece que Jesus está aos nossos pés, implorando para a gente aceitar ele, sabe? E assim, pelo menos eu, sabe, assim, eu não gosto muito dessa frase, aceite. Não, a gente não tem que aceitar, é Jesus que nos aceita, pessoal. É Jesus que nos aceita como a gente é, pecador, falho, né? Jesus já nos aceitou muito antes de a gente reconhecer isso, antes de eu reconhecer e se converter para os caminhos dele, ele já me escolheu, ele já me aceitou. É ele que tem que nos aceitar e não ao contrário. Mas foi esse o ponto que eu vi nesse versículo 1,
né? Não sei aí se o pessoal quer comentar mais alguma coisa sobre o versículo 1, ou então já pode partir para outro versículo, João. Como o seu café já acabou, eu vou partir para o versículo 12. Era uma quinta-feira, né? Era uma quinta-feira, foi off. Isaías 42, 12 diz: dê honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. Dê honra a Deus e anuncie. Então, essas duas perguntas ficam na minha cabeça e gostaria de compartilhar com você. Você, meu amado ouvinte do Leia BíbliaCast, você tem honrado a Deus? Como é que você honra a Deus? Você pode pensar, não é? Como você honra a Deus, né? E anunciado. Você tem anunciado. Então, esse foi a mensagem da quinta-feira em off. Teve muito mais, mas como o café de Daniel acabou, já vou passar para o irmão Fernando. Fernando Pinheiro, diga lá. Mas é interessante. Esse capítulo, Deus começa desafiando os deuses, né? E aí ele diz que o Senhor apresenta o servo dele, que é diferente daqueles deuses, né? Ele apresenta o servo dele, a quem ele deu o espírito, e que o servo vai promulgar o direito e vai ser o mediador da aliança. Então, a diferença, né, entre os deuses, né, e o servo de Deus. E é interessante que aqui no versículo 16, ele diz, ele promete guiar os cegos, cuidar deles e nunca os abandonar. E diz que vai cobrir de vergonha os que confiam em outros deuses. Eu queria só citar isso, como o Daniel falou desde o início, que esses capítulos, eles seguem sempre falando de ídolos. Então, Deus aqui faz questão de desafiar os deuses, né? Falar sobre o seu servo, que é justo e fiel, e promete que vai guiar os cegos, vai cobrir, vai cuidar deles, não abandonar eles, e aqueles que confiam em deuses estranhos, em ídolos, vão sim ser envergonhados. Então, podemos continuar já, como diz o irmão João, sempre pensando, a quem você tem seguido, né? A quem você tem buscado? Né? É uma pergunta. Perfeito, perfeito, Fernando. Muito bom, né? É esse o tema principal desses capítulos, né, pessoal? Para finalizar esse capítulo 42, eu só queria destacar também o versículo 17, que ele reforça isso aí, né? No versículo 17 ele diz: retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura, né? E que dizem às imagens de fundição, vocês são os nossos deuses, né? Ele está sempre confirmando isso. Vocês vão se envergonhar, vocês vão se cobrir de vergonha, os que confiam nessas imagens e nesses deuses, né, Fernando? Isso aí. Maravilha, pessoal. Então é isso. Então, se ninguém tem mais nada para falar do 42, vamos então para o capítulo 43, pessoal. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Capítulo 43 de Isaías também foi maravilhoso. Foi um dia que teve live, né? A gente conversou aqui um pouquinho online também com os irmãos. Mais uma vez, ele continua falando sobre o tema de idolatria. Mais uma vez, eu destaquei aqui o versículo 1 na minha leitura, né? Ele dizendo aqui: eu te formei, eu te fiz, ó Jacó, né? Eu te remi. Mas eu gostaria de destacar, só para ser um pouquinho diferente aqui hoje, eu gostaria de destacar o versículo 2, tá certo? Então, eu vou pedir para João, por favor, João, você pode ler o versículo 2 de Isaías 43. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Amém. Olha aí, pessoal. Esse versículo também eu acho sensacional, pessoal. Porque a gente também pode ver ele de dois pontos de vista, né? Foi aquela história que a gente viu lá naquela leitura da quarta-feira. Você pode ver pelo ponto bom e pelo ponto ruim, pelo ponto de alerta, tá certo? Como o ponto bom já é o ponto que todo mundo já fala, né? Todo mundo já é o mais comum, né? Dizer que Deus vai te sustentar, Deus vai estar com você, Deus vai, né? Isso é maravilhoso e isso é verdade, né? Deus vai estar com você, meu irmão. Mas eu queria alertar sobre esse versículo para você lembrar que você vai passar por prova, você vai passar por tribulação. É isso que eu consigo ver além, né? Sempre nos versículos, tente ver alguma coisa além daquele básico, daquilo que todo mundo já fala, né? Então, tente ver além. Então, o que eu vejo além nesse versículo 2 é justamente ele dizendo, ó, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Então,
O meu ponto é, quando você vai passar pelas águas, né? Você vai passar por dificuldade. Ele não diz se você passar, é quando você passar. Todos nós, pessoal, vamos passar. Se você ainda não passou pelas águas, eu tenho uma má notícia para te dar, tá certo? Se você ainda não passou pelo fogo, eu tenho uma má notícia para te dar. Você vai passar. Agora, a boa notícia é que você não vai passar sozinho, né? A boa notícia é que você vai estar com esse Deus maravilhoso e você vai passar pelas águas e não vai se molhar, não vai submergir e você vai passar pelo fogo e não vai se queimar. Então, tem essa boa notícia maravilhosa que Deus está com a gente, mas fica alerta também, porque o mundo está vendendo muito essa ideia hoje em dia que o cristão não sofre, que a gente não vai passar problema e tudo mais, e que é mil flores. Não, fica atento, porque se você se prepara para passar pela tribulação, você passa melhor, né? Se você está preparado, se você está atento, se você cuida, se você vigia, né? Quando chegar essa água, quando chegar esse fogo, você vai estar bem preparado, você vai estar bem alimentado e você vai conseguir segurar na mão de Deus. Senão você vai se frustrar, senão quando vier o problema, quando vier a dificuldade, você vai ficar se perguntando, mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? Né? E acaba desistindo da fé às vezes, porque você não esperava. Né? Você, oxe, me venderam que eu não ia passar por problema, e aí eu estou doente, peguei um câncer, né? Algum familiar morreu, e você fica se perguntando, até culpando a Deus às vezes. Né? Então se prepare e saiba, você vai passar por isso, mas Deus vai estar com você. Não é isso? Fernando, quer comentar alguma coisa sobre mais algum versículo do 43? Tem algum outro ponto aqui que eu quero falar, mas eu vou deixar um espacinho para vocês. Falar primeiro com o Fernando, depois com o João. Fernando? É interessante esse ponto. Você falou, Daniel, que o mundo realmente por aí, o mundo, podemos dizer assim, religioso, eles estão vendendo algo que não deveria ser. Eles dizem, aceite Jesus, como você disse, Jesus já te aceitou, né? Já te aceitou, mas eles dizem, aceite Jesus, que os teus problemas se acabaram. E essa é a maior mentira. Precisamos saber que muitas vezes, quando nós entendemos que Jesus nos aceitou e nós nos achegamos a Ele, muitas vezes os problemas, eles só aumentam. Só aumentam. Então, é bom a gente sempre estar sabendo disso, tendo certeza que as dificuldades elas sempre vão nos perseguir, mas o nosso Deus ele vai estar conosco. Então isso é o mais importante. Maravilha, valeu, Fernando. João, tá contigo, João, mais algum versículo aí pra gente? Tenho sim, e pegando o comentário de Fernando, lembra que quando você é batizado é que começa a sua caminhada cristã. Nós temos o maior exemplo que é Jesus. Após o batismo, ele foi levado para o deserto e durante 40 dias e 40 noites. Então, foi para o deserto. Foi o próprio Jesus que não tinha pecado que foi, já começou. E o que você disse, Daniel, sobre procura ver além do texto, né? Aquilo que não é, aquilo que já é óbvio. E hoje eu quero trazer para você, meus amados ouvintes, o óbvio tem que ser repetido. É interessante, porque o óbvio tem que ser repetido. Justamente o versículo 11 de Isaías 43, onde diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há um Salvador, não há Salvador. O Salvador é Jesus Cristo, a nossa esperança, tá certo? E o versículo que eu vou dizer que é também o óbvio, é o 13, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? É o óbvio. Agindo eu, quem poderá? Quem impedirá? Então, meu amado ouvinte, quem é seu Salvador? Quem é o único Salvador? Quem? Quem é o grande eu sou? Quem pode impedir o agir de Deus? Deixa eu dizer algo para você, meu ouvinte. Só tem uma pessoa que pode impedir o agir de Deus. E essa pessoa é você própria. É você quando nega o Salvador. Você está negando viver a eternidade com Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Né? A gente é óbvio. Então, é isso, sabe? Agindo Deus, quem o impedirá? A gente sabe, mas você, quando você fecha a porta do seu coração,
quando você não escuta, porque desde de segunda-feira que a gente está, ouça a Cristo, na terça-feira a gente peça força a Cristo, na quarta-feira segura a mão de Deus, na quarta-feira anuncie, louve, honre a Deus sempre. Hoje, né, aceite Jesus como seu Salvador. E ainda temos sábado e domingo, né? Então, sábado e domingo ainda temos leitura. Tem leitura ou não teve? Sábado e domingo. Então, Teve Daniel. também. Então, vai lá, Teve Daniel, leitura vai lá. também. Teve leitura também. Coisa boa, né? É verdade, João. Foi um ponto importante que você falou. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus, na verdade, é a gente, na gente mesmo, né? É a própria pessoa. Na própria pessoa, né? É que realmente a gente pode impedir ele de entrar em nossa vida, pessoal. Que capítulos maravilhosos, esses 5 capítulos de Isaías que a gente leu essa semana de segunda a sexta, mas essa semana foi uma semana especial, onde a gente, no nosso plano de leitura, a gente também, de vez em quando, faz a leitura no sábado e no domingo também, e essa foi essa semana de ler também no sábado, né? 2 dias off, tá, pessoal? São 2 dias que não tem live, mas tem leitura também da palavra. E aí, ó, já tô com a Bíblia aberta aqui no Isaías 44, tá certo? A gente também fez a leitura de Isaías 44 e já me chamou a atenção o versículo 8 de Isaías 44. Eu vou pedir para Fernando, por favor, ler o versículo 8, Fernando. Exatamente. Diz assim: não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Olha aí, não há outra rocha que eu conheça, né? De novo, o mesmo tema, tá, pessoal? De novo a idolatria, de novo ele batendo forte aí contra essa questão dos ídolos desses outros deuses, né? Ele perguntando aí, né? Não há outro Deus, né? Será que existe outro Deus além de mim? Né? Uma pergunta retórica que ele faz. Não existe. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo é quando ele diz assim, ó: vocês são as minhas testemunhas. Ele fala isso também no capítulo 43 de Isaías, ele repete aí no 44. Vocês são minhas testemunhas. E eu acho isso tão maravilhoso, pessoal. Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito honrado, né? Eu me sinto muito privilegiado, né? Quando Deus diz: você é minha testemunha. Como é que o mundo vai saber? Sabe? Como é que o mundo vai saber que eu sou Deus, que eu sou o único Senhor? Né? Como é que o mundo vai saber disso? E Deus poderia fazer de tantas formas, pessoal. Deus poderia mostrar para o mundo de tantas formas que ele é majestoso, que ele é poderoso, que ele é tão grandioso, mas ele diz: olha, eu escolhi vocês para ser minha testemunha. É vocês que vão testemunhar, é vocês que vão dizer por aí o que eu faço, é vocês que vão dizer por aí como é o meu reino, como é fazer parte do meu reino, sabe, pessoal? Deus poderia fazer isso, mas ele, né, deixa pra gente ser as testemunhas dele. Eu acho isso, assim, uma honra, assim, absurda, assim, a gente ser o representante de Cristo aqui na Terra, sabe? É a gente carregar esse nome com a gente, é a gente sair por aí e o pessoal dizer: lá vai um cristão, lá vai um seguidor de Cristo. Isso é uma honra, sabe? Se alguém me reconhece como um cristão somente pelo que eu faço, né? Sem eu dizer, sabe? Sem eu dizer nada. Imagina, você sem dizer nada, a pessoa dizer: rapaz, Daniel deve ser cristão, porque olha o que ele faz, olha o que ele diz, olha como ele age. Isso para mim não tem preço, sabe? E eu busco todo dia, né, honrar esse título que ele me deu, né? Colocar, realmente fazer jus a esse título de testemunha. Eu achei maravilhoso, e sempre quando eu me lembro disso, que eu sou testemunha, você tem que ser também. Você tem que anunciar, é sua responsabilidade anunciar e dizer para o mundo, né, que esse Deus, sim, é o único Deus. É ele que pode as coisas, é ele que faz milagres, é ele em quem você tem que confiar. Não é verdade, João? Quer destacar mais algum versículo aí, João, do capítulo 44? Claro, claro, mas para você ser testemunha é preciso você ir para o versículo 1. O versículo 1 te diz: mas agora escute, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Então, para você ter testemunha, é necessário você fazer a escolha, não é? A escolha. E aí tem o versículo 2, assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Meu amados ouvintes, Deus escolheu viver a eternidade com você. E você?
tem escolhido viver com Deus neste e em outro plano. Então, são as escolhas. Quais são as suas escolhas? É necessário a gente saber. Então, para ser testemunha, tem que fazer a escolha. Então, faça a escolha certa. Escolha Deus hoje. Na leitura de sábado é isso, é escolha. Então, escolha Deus. Quais têm sido, né? Quais têm sido as suas escolhas na realidade? Deus escolheu você. E você tem escolhido a Deus. Amém, amém. Coisa boa, né, pessoal? Coisa boa. Escolha Deus. Eu acho que, né, quem tá ouvindo Leia a Bíblia Cast já fez uma escolha boa, né? Já tirou um tempinho aí para ouvir a palavra de Deus, para ouvir esse resumão aqui. Já tá começando bem, viu? Tá começando bem aí nas escolhas, mas continue, né? Continue escolhendo Deus. Fernandão, tem algum ponto aí do capítulo 44 que você quer destacar antes de a gente passar para o 45, Fernando? Sim, o versículo 6, ele diz, no ponto B, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há outro Deus. Então, nós temos a escolha e tem que ser Ele. Precisamos escolher Ele, porque Ele é o primeiro e o último, não há outro Deus. Agora, uma coisa que eu queria falar aqui, e o que Daniel deixou muito claro, é uma honra nós sermos escolhidos por Deus. Mas também é uma grande responsabilidade. Eu, particularmente, eu sinto uma grande responsabilidade. Como nós precisamos vigiar para não envergonhar esse Senhor que nos escolheu, meu irmão. Como nós precisamos. Eu acho muita responsabilidade, mas se nós seguirmos Ele, se nós realmente escolhermos seguir Ele, Ele vai nos ajudar. Porque Ele sempre diz, né, que nos ajuda, está sempre nos ajudando. Então, é responsabilidade, mas é uma grande honra ser testemunha desse Senhor. Amém. Amém, Fernando. E para isso que você está dizendo, o Senhor diz, não temas, Fernando, eu te ajudo, né? Eu te ajudo com a minha mão direita. Que bênção, que coisa boa, pessoal. E agora, o último capítulo dessa semana, no domingo, né? A gente fez a leitura aí, tá fresquinho na sua cabeça, né? Você que já fez a sua leitura nesse domingo, deve estar fresquinho aí na sua cabeça, o capítulo 45. Eu já queria destacar também o versículo 1, tá certo, pessoal? Eu vou ler aqui para vocês o versículo 1 aqui, ó, que está destacado na minha leitura, que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, olha aí a mão direita do Senhor, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. E eu achei super interessante, pessoal, quando eu li esse versículo 1, porque, a priori, né, quando você lê rapidamente esse versículo, parece que não tem nada demais. Mas é por isso que eu digo, leia com calma, leia com atenção sempre, leia sem pressa a palavra de Deus. A palavra não é para ser lida, né, com pressa. E me chamou a atenção, pessoal, quando ele diz assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro. Não sei se você sabe, você que está ouvindo Leia a Bíblia Cast, mas Ciro, pessoal, ele não era um rei de Israel. Ele não era do povo de Deus, ele não era israelita, ele era, na verdade, um rei pagão. Ele era, né, um ímpio, tá certo? Era uma outra nacionalidade lá que não servia a Deus, né? Ele adorava lá possivelmente outros deuses, ele fazia lá várias coisas que a gente não sabe, mas ele não era da nação de Deus, Ciro, sabe? E ele diz assim, ó, assim diz o Senhor ao seu ungido. Eu fiquei impressionado quando eu li esse versículo, porque mostra, pessoal, que Deus, ele pode usar qualquer pessoa para fazer a vontade dele. Ele vai usar os reis, né? Ele não só vai usar quem é o seu povo, não, sabe? Ele usa todo mundo, porque às vezes a gente tem a impressão que Deus só usa a igreja, que Deus só usa os cristãos, que Deus só usa, nessa época, ele só usava os israelitas, né, os judeus. E não, pessoal, veja aí, Ciro não era judeu, Ciro não era israelita, era um povo pagão lá de outro lugar, que eu nem lembro agora de onde era, mas ele ungiu Ciro. Interessante, eu achei muito interessante isso. Ele diz aqui, ó, meu ungido, eu vou usar esse rei aqui para fazer a minha vontade, eu vou dar poder, eu vou dar autoridade para ele para fazer o que eu quiser, né? E ele foi lá, e se você sabe a história, Ciro foi lá e fez, né? Ciro governou, né? Ele conquistou, ganhou batalhas, tudo isso com a permissão de Deus, né? Tudo isso com o poder que Deus deu para ele ali, ó, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, né? Para abrir os portões. Então, pessoal,
nesse versículo 1 que eu quero destacar é isso. Deus, ele usa qualquer pessoa. Não pense, né, se Deus quer usar alguém de fora, se Deus quer usar um pecador, se Deus quer usar alguém que não se converteu ainda, se Deus quer usar um político. Ah, Daniel, mas esse político é muito ladrão. Ele pode usar para fazer a vontade dele, ele vai usar. Deus já usou uma jumenta, Deus já usou árvores, Deus já usou tanta coisa, ele tem um poder maravilhoso para usar. E se Deus quer falar com você, pessoal, não fica só esperando que ele vai falar com você com as pessoas da igreja, né? Pode ser que Deus esteja falando com você com outras pessoas que às vezes você não dá atenção, que você não dá ouvido, porque não é convertido, porque não é da igreja. Muitas vezes ele pode estar falando com você. Cuidado, né? Cuidado também com esses conselhos de fora, né? Nem sempre é bom, né? Mas, né, só abra sua mente que Deus pode usar qualquer coisa para fazer a vontade dele. Deus é soberano e ele pode fazer isso sim. Me chamou a atenção aí quando ele ungiu, né, esse rei Ciro, porque na minha cabeça na hora me veio, né, que Ciro não era do povo de Deus, mas foi usado sim, foi usado também por Deus. E você, João, tem algum destaque aí para o capítulo 45? Eu tenho o óbvio. O óbvio é que o Senhor é o Criador, né? Versículo 9 está escrito: ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este seu vaso não tem alça? É incrível. Então, Cacos, né? eu sou barro, eu sou um vaso e preciso ser refeito o momento que seja. Temos o tesouro, segundo Coríntios 4:7, diz que nós temos o tesouro que é o evangelho, né? Porém, em vasos de barro, frágil, quebra. Tu tá entendendo? No versículo 10, ai daqueles que diz ao seu pai: por que você gerou? E a sua mãe: por que você deu à luz? Entende? Nós somos vasos. Então, não questione o Criador. Então, o que você é, meu ouvinte, é um vaso. Um vaso. É um caco. E, não é nem um vaso, né, exatamente. João? É um caco, né? É um caco. Então, essa é a reflexão, sabe? É óbvio. Fernando, É verdade. eu acho que está na hora do poema, viu? Opa, vamos lá. Deixa eu ver se o Fernando tem mais algum destaque aí do 45. No 45, no versículo 20, o Senhor, o título aqui, o Senhor e os ídolos. Ele volta a falar sobre os ídolos, né? E é interessante que ele diz aqui no versículo 22, ele diz: voltem-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, mais uma vez, ele fala aqui, ele está trazendo a reflexão, a questão de só ele é Deus, não há outro, ainda por conta da idolatria, dos ídolos que eles faziam. Então, se o irmão vai ler todo o versículo, todo o capítulo 45, ele vai entender essa questão. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção, porque eu gosto muito, quer dizer, gosto muito de Deus, é uma brincadeira, né? Porque ele é o nosso Salvador, mas eu fico muito, muito feliz, porque ele sempre está nos dando uma nova oportunidade. Olha, isso é muito, muito bom para mim, tenho certeza, para todos, inclusive para aqueles que ainda não entenderam que foram escolhidos. Então, ele está sempre dando uma oportunidade. É bom a gente aproveitar enquanto há tempo. Aproveitar essa oportunidade e, como ele disse aqui, volte-se para mim e sejam salvos, no versículo 22. Então, eu termino por aqui, deixo para vocês terminarem os comentários, mas tenho certeza que nós precisamos estar sempre voltado para ele, se nós quisermos, né, ser salvos. Amém. Conhecer, como o João disse, o terceiro céu, né, João? O terceiro céu. Maravilha, Fernando, maravilha, né? Esse a gente termina de uma forma maravilhosa, né? Com esse convite, como você disse, voltem-se para mim, né? Você que está ouvindo, você que está assistindo, volte-se para Deus, cada vez mais se volte para Ele, reconheça que você é um caquinho de barro, né? Como o João falou, sabe? Às vezes a gente quer ser tão arrogante, às vezes a gente quer se achar tão importante, e o nosso Criador, né? Veja como é absurdo a gente questionar o nosso Criador.
né? Deus nos cria, a gente fica se perguntando, né? Será que está certo? Será que Deus está fazendo certo? Né, meio, você olhar direitinho, é meio absurdo, né? A criatura questionando o Criador, né? Vamos reconhecer a nossa humildade, reconhecer que não somos nada, né? E que volte-se para Ele, né? Ele é o único Senhor da nossa vida. Que maravilha, pessoal. Finalizando, então, o 4º episódio do Leia a Bíblia Cast. Hoje foi um pouquinho mais comprido, né? Foi um pouquinho maior, porque teve 2 capítulos a mais essa semana. Mas vamos finalizar com o poema do Fernando. Mais um poema que eu vou chamar agora de salmo, viu, Fernando? Eu vou chamar de salmo. Mais um salmo aí, inspirado por Deus, com certeza, né? Pra gente, para ele recitar, e a gente vai finalizar com esse salmo / poema maravilhoso de Fernando. Tá certo, pessoal? Uma ótima semana para vocês. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, mandar o link para todo mundo, tá certo? Deixe seus comentários aí, tá certo? Para a gente saber. Se você quiser dar alguma sugestão, opinião, se tiver alguma dúvida, vai colocando aí para a gente, que o nosso objetivo aqui é só levar a palavra de Deus, né? Melhorar cada vez mais para levar a palavra de Deus de qualidade para todos vocês. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, Fernando. João, obrigado pela participação hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fernandão, é contigo, irmão. Recita aí esse poema maravilhoso que você tem pra gente hoje. A gente sempre vai lembrar, né? Vamos sempre lembrar que nós não temos mérito de nada. Tudo é de Deus, né? Diz assim o poema de hoje. Para vencer uma batalha, não basta lutar somente. Precisa pedir a Deus que seja o guia da gente. A gente vai guerreando, mas Ele é quem vai na frente. A batalha do cristão não é uma luta qualquer. Não basta ser diligente e nem cedo estar de pé. Precisa seguir Jesus sem nunca perder a fé. Para vencer uma batalha, não basta lutar somente. Precisa pedir a Deus que seja o guia da gente. A gente vai guerreando, mas Ele é quem vai na frente. Jesus é o dono da vida, tem tudo em suas mãos. Quem lutar ao lado dele não terá desilusão. A luta sempre é difícil, mas nunca será em vão. Para vencer uma batalha, irmão, não basta lutar somente. Precisa pedir a Deus que seja o guia da gente. A gente vai guerreando, mas Ele é quem vai na frente. Um discípulo consciente não perde tempo chorando. Mesmo quando a luta é grande, ele luta adorando. Busca a Deus em todo tempo, vigiando e orando. Porque para vencer uma batalha, não basta lutar somente. Precisa pedir a Deus que seja o guia da gente. A gente vai guerreando, mas Ele é quem vai na frente. A nossa vitória é certa. A nossa vitória é certa, irmão. Falo isso com prazer. Espalho para todo mundo. Não me canso de dizer, porque foi Jesus quem disse que a gente vai vencer. Obrigado. Amém, amém. Valeu, Fernando. Um abraço a todos. Até o próximo Leia a Bíblia Cast na semana que vem. E não esqueça, antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, o Leia a Bíblia Cast. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Valeu.